tarde, mais uma gravação do nosso Guararapes Vetcast. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito bacana, falar sobre patologia veterinária, o que é a patologia, quem são os patologistas, para que serve. A gente vai conversar bastante hoje sobre esse assunto. Não queria deixar de falar sobre o nosso patrocinador, a Girese, que sempre está conosco, sempre nos apoiando, sempre fazendo com que possamos divulgar conteúdos de qualidade, falar sobre a medicina veterinária. Muito obrigado a Girese, que sempre nos apoia. Agradecer a presença de todos e se você ainda não nos segue, vai lá no Orkut, no Facebook, no Instagram, no YouTube, em todos os nossos canais. Ativa o sininho, deixa teu sinal de joinha, deixa teu like, compartilha, mostra esse conteúdo para quem você acha que tem interesse. É muito bacana poder passar isso para frente. E eu queria dar uma boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, Dr. Fábio. Boa tarde, Dr. Ismael. Boa tarde, pessoal. Dr. Vitor. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, tudo certo. Show de bola. Eu queria começar então entendendo um pouquinho como é que começou essa paixão de vocês pela patologia, que vocês me falassem um pouquinho o que é a patologia para o nosso público, para as pessoas tentarem entender o que é que isso significa, o que é que pode ser feito com a patologia. Certo. Quem é que começa? Aquele é mais antigo na patologia. Então fala um pouquinho aí de como é que começou aí. Mas a questão da patologia, pelo menos para mim, ela já se inicia desde a graduação, né? Eu logo cedo me interessei, já no meio da faculdade, eu já me interessei pela patologia. Até entrei com um pensamento diferente, eu achava que eu ia acabar seguindo a clínica e tudo, mas assim que eu fiz lá as primeiras disciplinas já laboratoriais, como a histologia, né? Eu já me interessei bastante e daí pronto, eu já me enveredei para patologia e não saí mais. E a patologia, na verdade, é aquela área que você fica mais dentro do laboratório e menos na área clínica, né? Assim? Exatamente. Acontece que, na verdade, a gente até tem vários ramos na patologia, né? Vamos dizer assim, querendo ou não, a gente acaba ficando mais no laboratório, mas, por exemplo, quando a gente tem aquela rotina mais de necrópsia, então necrópsia às vezes tem necrópsia a campo, né? A própria coleta mesmo do exame em si, né, foge um pouco da questão da parte interna do laboratório, então acaba que a maior parte do tempo sim, é laboratorial, mas a gente acaba, né, dando uns pulinhos ali por fora. A gente tem que fazer a divisão, que a gente sempre fala da patologia com a anatomia patológica, né? A patologia clínica, na verdade, apesar de tudo ser uma patologia só, existem diferentes ferramentas e diferentes métodos de trabalho. Na patologia clínica é mais a questão de análise de fluidos, como a parte de hemograma, bioquímicos e também histologia. Na histologia ela meio que compartilha dos dois. Já na anatomia patológica, a gente trabalha mais com a questão de citologia, biópsia e também necrópsia. A parte molecular também envolve ali os dois. Então, se a gente puder resumir, o que é que o patologista faz? Vamos lá, sim. Se a gente pudesse definir o que é que o patologista faz, o que é que o patologista faz? A gente auxilia, né, o clínico a chegar ao diagnóstico e o tratamento adequado, nesse caso, né? A gente vai... Realizando exames. Exatamente. A gente realiza os exames secundários, não é? Exames secundários. Auxiliares. Complementares. E dessa forma a gente auxilia o médico veterinário clínico que está ali na frente a saber realmente para onde ir, o que tratar. Gravidade, né? Todo. Resumindo, a gente dá o suporte para os clínicos saberem o que fazer naquela situação, né? Então, os resultados que a gente emite, tanto a gente que é voltado mais para a citologia e biópsia, eles são fundamentais para a conduta terapêutica, né, do que vai ser realizado posteriormente com esse animal. Sim. E aí, vamos lá. Essa questão da citologia e da biópsia, cada um tem sua indicação. Isso. Vamos começando até para todo mundo entender. E assim, lembrando que tem muito tutor, mas também tem muito estudante de veterinária, tem muito veterinário que nos assistem. Para a gente tentar entender qual a diferença da citologia para a biópsia. Mano. Tá. Eu gosto da indecisão. Porque senão a gente vai começar a falar ao mesmo tempo. Como é uma coisa improvisada assim, né? Aqui é assim. Vamos lá, pessoal. A citologia, ela vai se resumir aí na coleta de uma amostra, vamos dizer assim, na maioria das vezes com a utilização de uma agulha, de uma seringa, de uma lesão específica de um animal, né? Extraindo a amostra daquela região, daquela lesão, para posteriormente ela passar por um processamento
dentro do laboratório de coloração para ser visualizada no microscópio e daí sair o diagnóstico, né? Então a gente consegue com a citologia rapidamente coletar uma amostra ali e rapidamente já levar para o laboratório. O processamento ele é super prático e a gente já consegue diagnóstico. Então a gente pode dizer, a grosso modo, que a citologia seria um exame de triagem? A gente pode colocar dessa maneira? Pode, com certeza. A citologia ela é um exame de triagem, né? Às vezes ela pode ser diagnóstica final, com certeza. Se eu estou vendo um mastocitoma, eu não preciso dizer, é uma neoplasia de células redondas. Talvez você não consiga diferenciar, graduar. Existe a graduação citológica e a graduação histológica do mastocitoma. Então, na citologia a gente consegue hoje em dia já existem recursos, já existem conhecimentos suficientes para você graduar em alto grau e baixo grau, né, na citologia, e posteriormente a histopatologia ela vai complementar isso que a gente viu na citologia. Mas a citologia ela é realmente um exame de triagem e ela vai ser o guia para a questão de biópsia ou não, cirurgia ou não. Quando eu tento explicar para o meu cliente o que é uma citologia, eu tento dizer para ele que a citologia, na verdade, eu vou coletar algumas células, exatamente, colocar numa lâmina e enviar para o patologista para poder ele fazer uma leitura daquilo e tentar identificar células anormais. Pelo menos dar uma sugestão. Isso, exatamente. É mais ou menos isso. É isso mesmo. A gente sugere, né? A gente consegue ver, a gente consegue tentar identificar a origem, se ela é epitelial, se ela é mesenquimal, se é realmente um processo neoplásico ou inflamatório. E nos inflamatórios a gente ainda faz toda a varredura da lâmina para tentar identificar um agente. Né? Porque às vezes a gente consegue identificar um fungo, uma bactéria, ou até mesmo um agente inerte ali, que é a queratina, né, que a gente tem nas furunculoses. Entendi. E aí me diz uma coisa, em relação à citologia, existem métodos e formas de fazer a coleta. Porque o que eu vejo muitas vezes é que essa coleta ela não é feita de forma correta e chega um material, não vou dizer inespecífico, mas talvez um material inadequado para que seja feita uma leitura. E às vezes a pessoa busca um diagnóstico que ele não existe, mas quando na verdade ele foi coletado de maneira errada. Qualquer pessoa, quando eu digo qualquer pessoa, qualquer médico veterinário, ele poderia colher uma biópsia, uma citologia ou não? Com certeza. Acho que qualquer veterinário ele tem essa capacidade para fazer isso, né? A questão é mais... Os princípios da técnica citológica, eles são simples de serem entendidos. Agora, quando a gente vai para a prática, muda um pouco, né? A gente vê que a gente tem, por exemplo, aí 4 métodos específicos propriamente para fazer a realização da citologia, como é a PAF, o imprint, né? A escarificação, por exemplo. E aí a gente vê que para cada tipo de lesão, a gente consegue determinar qual é o principal método de coleta a ser utilizado, né? O que às vezes a gente vê que há uma falha é de os veterinários, alguns, não saberem exatamente qual método utilizar, né? Na quantidade de material que deve ser enviado, porque muitas vezes a gente tem, por exemplo, um nódulo que tem 10 centímetros de diâmetro e o pessoal manda uma lâmina pra gente, né? Então muitas vezes esse é um diagnóstico que a gente não consegue realizar, né? Pela escassez de material que é enviado. Porque então, ele acha que pelo tamanho, qualquer lâmina, qualquer material... Você pode dar sorte de vir o material adequado, com certeza, com uma lâmina apenas e pronto. Só que lesões grandes, por exemplo, se que você não consegue abranger muita coisa, existem focos de necrose ali que você vai pegar só a necrose, não vai vir em célula adequada e o exame vai ser ineficaz. Mas eu acredito que hoje não tem desculpa, né? Assim, tem informação a rodo aí, internet, tem os meninos que fazem serviço volante, tem como, Fábio, ligar para ti e tal. Exatamente. Eu tô com uma lesão assim assado, como é que eu posso fazer para encaminhar para você a melhor amostra? Exatamente. Né? Eu acho que hoje não tem muita desculpa para não fazer diferente do que era antes, né? O cenário anterior da patologia para o cenário de hoje. Essa é uma questão, inclusive, que a gente sempre tenta colocar, porque o pessoal às vezes tem um pouco de medo de trazer essas dúvidas pra gente, é isso que eu percebo. Acho que é um pouco daquela vergonha de não saber. Sempre que a gente é super acessível a isso, sempre que precisando. Sabe o que é legal? É porque esse bate-papo, não digo aqui agora, mas o bate-papo que a gente pode ter com o patologista, né? Dizer que a gente tem aquele nosso patologista de estimação, que a gente pode trocar uma ideia. Exato, e ali tirar uma dúvida. Cara, mandar uma foto aqui pra ti, eu tô com tal amostra aqui, o que é que você acha? Você acha que eu consigo? De repente você quer vir, né? Exato. E assim, embora nós aqui na Guararapes, nós coletamos algumas amostras, vocês já cansaram de vir fazer coletas de amostras, né? Que a gente julga, melhor eles virem até para ver se veio um material mais específico e tudo, né? Então é muito
tranquilo, como o Vitor colocou nesse aspecto. Eu acho que a comunicação patologista clínico, Exatamente. ela é muito Precisa importante. existir. Muito, em todos os sentidos. Em todos os Hoje não tem mais aquela história de olhar e dizer, um lipominha. Sem Exatamente. fazer microscopia de nada, né? Hoje não tem Só mais pegar isso. assim. Porque Pelo se amor de você, Deus, se você não tivesse uma alternativa fácil para você Então. dar esse diagnóstico, aí tudo bem. Esse é o Mas, grande por exemplo, ponto. você palpa ali aquela lesão, você acha que é um lipoma, rapidamente com o exame citológico você consegue fazer esse diagnóstico. A gente está falando de um exame extremamente barato, rápido, né? Assim, o custo é basicamente irrisório diante do conhecimento que você vai ter da lesão, né? Sim. Então, assim, uma agulha e 3 lâminas. Eu lembro de um paciente Eu até custo recente que eu fui nessa onda. É só um lipomia. Não, isso Coletei é só um melanomazinho. coletei o material ali, é só um lipomia quando veio o leishmania. Ou o mastocitoma, Ou que é um dos mastocitoma. principais diferenciais aí. Né? Então, às vezes a gente... A galera, não, é só um lipoma, é só um não sei o quê. Aí quando Nossa, a gente então, então, só. Não tem como, não tem condição. Hoje em dia. E ainda hoje chega muito tutor dizendo que o veterinário que acompanha disse que era só um negocinho Deixa que lá. não era pra mexer, que era deixar lá, entendeu? E sempre aí, tem que ver. puxando também, pessoal, essa questão do gancho aí, para a questão da biópsia, existem vários casos como esse do lipoma, em que eles é necessário a realização de uma citologia como triagem, para você ter uma noção, né? Só que o que a gente ainda vê muito é que o pessoal não faz isso e já parte diretamente para a biópsia, né? Então, muitas vezes, por exemplo, esse lipoma aí... E ainda faz uma biópsia mal feita, né? Aí, então, esse lipoma aí, você vai lá, palpa esse lipoma aí, que ele pode ser feito uma margem um pouco menor cirúrgica, o pessoal vai lá, acha que é um lipoma, não faz a citologia, parte direto para a retirada com a biópsia, quando retira essa imagem, quando a gente vai ver lá, era um mastocitoma. Então, isso aí influencia totalmente no prognóstico, no tratamento. Totalmente. Cutucou a onça com a vara curta. Era isso que eu ia comentar agora. Quando a gente fala das biópsias, a principal questão hoje é como fazer. Porque a biópsia, no meu entendimento, vocês me corrijam se eu estiver errado, ela pode ser uma biópsia onde eu estou tirando um pequeno fragmento e sei que estou tirando um pequeno fragmento para poder ter um possível diagnóstico. Como eu posso tirar a peça como um todo, né, e para poder ter um outro diagnóstico ou um diagnóstico. Só que quando eu penso em tirar a peça como um todo, eu tenho que lembrar que tumores como esse, isso eu falo como clínico e cirurgião, tumores como esse, eles podem ter os níveis de gravidade e se eu deixar uma margem pequena, como você comentou, eu posso favorecer uma proliferação posterior desse tumor. É o tipo de problema que se encontra com frequência? Então, Só que assim, hoje em dia, com o advento da citologia principalmente, então as pessoas elas conseguem saber, por exemplo, tem uma lesão, ou menor que seja, né? Faz ali, então quando você já sabe que se trata de um processo neoplásico, eles já conseguem tirar com uma margem assim, meio que adequada, né? Mas muitas vezes, se não tem essa triagem, a pessoa vai tirar e às vezes, na maioria das vezes, na verdade, a margem está comprometida. E aí vem as consequências disso. Exatamente, aí vem recidiva, vem Metástase regional, vem várias coisas, né? E antigamente era muito, que você falou, que era tirar um pedacinho, né? Você fazia incisional, mandava para ver o que é. Só que hoje, com a citologia, não precisa mais nem fazer incisional. E aí eu puxo assim, eu relembro até uma questão que é muito comum, isso ainda hoje no meio veterinário, quando a gente fala dos tumores de mama. A gente vê isso com certa frequência. Aqui na clínica, obviamente, a gente tem uma conduta diferenciada em relação a isso, mas o que a gente vê é pacientes com tumor de mama, cadelas com tumor de mama, que é o mais comum, onde é feito a retirada de um nódulo muitas vezes isolado, sem tirar linfonodo, sem uma abrangência maior. E aí vem as consequências dessa retirada inadequada. Eu acho que vocês devem encontrar isso com frequência. Ou mesmo entrar para cirurgia sem citologia, né? Que é um grande erro, risco, né? é um risco. A gente tem questões inflamatórias aí que a cirurgia só vai piorar o quadro do paciente. E não só isso, né? Ainda pode ser qualquer outra coisa. Exatamente, você fazer uma remoção da cadeia completa, fazer uma mastec regional, parcial ali, né? E ser tipo algo fibrose, algo que poderia ser diferente, por exemplo,
mastocitoma, o próprio mastocitoma, a gente já pegou tumor de parede pré-vascular nessa região, que o pessoal achava que era de mama, tirou a mama, a cadeia mamária toda e mandou. Não era necessário. E era um mastocitoma. A gente já pegou mastocitoma, já pegou tumor de parede pré-vascular, os próprios hemangios da vida. Quer dizer, nem sempre que é tumor de mama é o carcinoma mamário, aquele Exato, clássico, exatamente aquela coisa. isso, exatamente isso. É como se fosse assim, Não, mas aí isso é bom nem porque tudo assim... que tá localizado em região de mama, ele é necessariamente de mama. Tá entendendo? Isso é importante a gente falar. Porque muitas vezes é como o Dr. Fábio falou aqui, existem alguns outros tumores que com a citologia a gente poderia diagnosticar que não seria necessário, por exemplo, você fazer uma biópsia, uma mastectomia tão abrangente para tirar aquela cadeia mamária por inteiro, como é uma das condutas que geralmente é utilizada, né? E aí quando a gente faz a citologia, que a gente atesta que ele é um tumor de pele ou ele é um tumor de mama, aí sim, até isso aí vai mudar a questão da conduta do clínico, né? Interessante isso, porque a gente às vezes, né, tem aquele pensamento, é mama, já pensa que tem que tirar tudo. Não, essa conduta, ela não é só nem da medicina veterinária, né? A medicina humana também. Eu tive uma experiência agora em casa com a minha mãe, né, Cris. A mamãe foi tirar um nódulo na perna, o cara não fez nenhuma cito, não fez nada, foi lá, meteu a faca, mágoas comprometidas, aí foi lá, tem que operar de novo, entendeu? E aí ficou lá um negócio gigante lá, agora está cicatrizando a segunda intenção, mas é uma conduta que a gente vê que não é isolada só do médico veterinário, a medicina humana, apesar de tudo, ainda às vezes e a gente tem essa problemática na questão da medicina veterinária, ela ainda é maior no sentido pelo fato dos nossos pacientes eles terem 4, 5 pares de cadeia mamária, né? É importante a gente ressaltar que muitas vezes a gente acaba visualizando 5 tumores, fazendo a análise de 5 tumores diferentes e os 5 tumores eles dão um diagnóstico diferente ou uma graduação diferente. Eu já tive pacientes nessas condições isso que acontece. a gente vezes tira a você cadeia. tira só ou então você tira a cadeia toda, mas manda para biópsia só uma. Então isso vai mudar, isso pode mudar completamente o prognóstico do animal. E isso é importante até, assim, é importante até pra gente fazer mesmo propaganda do trabalho de vocês, né? Que eu não sabia e depois que a gente começou a trabalhar com vocês, que é uma coisa diferenciada. A gente tem um valor para o nódulo isolado, a gente tem um outro valor para 2 nódulos, a gente tem um valor para a cadeia mamária. E o que é importante, porque na verdade é feita uma análise mais abrangente. Exatamente. Né? Como por exemplo a gente tem as biópsias aí, de estômago e intestino, o Dr. Orleans, quando ele faz as endoscopias, ele solicita praticamente em 90%, não pode dizer 100% por conta da... de corpo estranho. de corpo estranho, mas as diagnósticas 100% ele vai solicitar. Então, a gente tem onde várias amostras vão ser analisadas de maneira isolada. O que é bacana porque a gente tem uma abrangência de diagnóstico muito grande. Isso. Alguns veterinários estranham essa questão, né? Por que existe essa diferenciação de valores? Mas, pessoal, a gente cobra um valor a mais pela cadeia mamária, por exemplo, unilateral, vamos supor que tem os cinco tetos. Tem os 5 tetos lá. E aí, por que a gente cobra um valor a mais nesses casos? Porque a gente avalia todos eles, mesmo que eles não tenham lesão. Por quê? Por que é importante que a gente faça isso? Em várias situações a gente já encontrou lesões que não aquela que estava o tumor específico, como se fosse um tumor na M4 e foi feito uma cadeia, foi mandado na mastectomia unilateral. E a gente muitas vezes já encontrava focos de metástase microscópicos lá na M2, lá na M3, que se você tivesse tirado apenas o nódulo ali, a gente não teria, aquilo ali provavelmente ia proliferar, iam crescer outros nódulos em outras regiões, né? E ninguém ia saber. E ninguém ia saber. Muda totalmente o prognóstico do paciente, né? Sim. Show. Me diz uma coisa, o patologista é aquele ser isolado, assim, nostálgico, que fica ali quietinho dentro do laboratório? Não, ele interage com as pessoas, né? Então, acho que eu meio que sou muito antissocial, ou seja. Mas não é uma tendência do patologista isso não, né? Não sei, eu acho que no ambiente hospitalar não tem como, né, cara? Assim, a gente não, eu pergunto isso. Não, até no ambiente hospitalar, às vezes eu fico reclusinho na minha salinha, só processando minhas amostras, só olhando aqui no microscópio. Eu gosto dessa paz, assim, bem... Mas às vezes é legal também sentar no meio da galera, assim.
Não, mas é bacana a gente falar sobre esses assuntos, até para descontrair um pouquinho, mas o quanto é sério a gente falar hoje da patologia no sentido de vir como uma ferramenta de auxílio diagnóstico. Particularmente hoje, né, na rotina de trabalho que a gente tem, é impossível trabalhar sem uma patologia associada. Sim. Né? Isso em vários aspectos. Quando a gente fala da clínica, a coleta de algum material ali para análise, que a gente tem um resultado relativamente rápido, mas ao mesmo tempo que a gente fala de procedimentos cirúrgicos, onde a gente pode estar fazendo, por exemplo, a citologia ou a biópsia transcirúrgica, que é uma outra modalidade, uma possibilidade também. E aí, eu queria que vocês me falassem qual as vantagens dessa modalidade. Né? Isso. Quer falar? Eu falo. Pronto, a biópsia transcirúrgica, por exemplo, pelo menos na parte de medicina humana, ela é muito utilizada para avaliação de imagem, principalmente, né? O ideal de uma biópsia transcirúrgica é para você avaliar a margem, principalmente em neoplasias que são muito agressivas, ou então aquelas que são bem invasivas, como melanomas, mastocitomas, sarcomas. Você vê ali se a margem está comprometida ou não. Ela é uma técnica muito massa, né? Claro que não é para ser utilizada como ferramenta de diagnóstico e fechou, acabou, claro que não. Mas é uma ferramenta muito, muito importante hoje em dia que está crescendo no meio veterinário, né? Medicina humana também usa, a gente está começando a usar também. E vamos lá. Eu acho que o Vitor, como ortopedista, a gente já teve algumas experiências nesse aspecto. Sim, quando você tem as ósseas, exatamente. Quando você tem uma lesão que. Vou dar um exemplo. Fratura espontânea. Do nada o cachorro. Quebrou a perna. Quebrou a perna, você radiografou, e aí tem uma lesão ali sugestiva que você não sabe o que é. E aí você fica naquela, poxa, o que é que eu faço? Será que coloca uma placa ali? Não é assim? Coloca uma placa e emenda aquela fratura, né? Para ver se consolida. Emenda, né? Um termo bem... Né? Parte reduz. Pronto, Vitor. A gente reduz aquela fratura com uma placa e parafuso. Melhorou? Melhorou. Eu achei que você ia falar bacia aqui, na verdade. Você emenda a bacia. Emenda a bacia fraturou a bacia do cachorro. Emenda a bacia com os ferros, né? Então, ou será que a gente cogita a possibilidade de uma amputação? E aí a gente sabe, vocês podem também colaborar nessa questão, que infelizmente a citologia óssea ela não é tão fácil. Sim. Né? Porque é difícil você conseguir pegar células ósseas ali. Dependendo da lesão, com certeza. Né? E nesse sentido, eu entendo que a biópsia transcirúrgica ela vem a ajudar bastante a uma tomada de decisão do que fazer naquele momento. Se vai fazer um procedimento cirúrgico para consolidação de fratura, né? Redução e consolidação de fratura, ou se vai fazer um procedimento de repente mais agressivo, uma amputação ou algo do tipo. Né? Então eu vejo hoje a biópsia transcirúrgica também nesse sentido de tomada de decisão. Sim. Além da questão que o Dr. Fábio falou, da questão das margens, né, a gente tem esses casos, principalmente, era uma coisa que eu também iria tocar se ele não tivesse falado, da questão das biópsias das lesões ósseas em si, né? Então a gente sabe que existe essa dificuldade, muitas vezes com o exame citológico, porque vai variar aí, assim, vai variar de onde você vai coletar, porque de quem está coletando, do grau de vascularização que tem inflamação e não só as patologias, as próprias biópsias ósseas, dependendo do fragmento que enviar, é um pouquinho complicado. Porque só fraturou porque cruzou ali. Quando mandam todo o histórico, toda a radiografia, né, auxiliam a gente, né, tem esse contato, fica tudo bem mais fácil. Mas às vezes só uns fragmentos ósseos e... Nesses casos realmente que a gente não consegue diagnosticar, não só falando especificamente de biópsia ou de lesões ósseas, mas de outros tipos de lesões que às vezes a gente tem uma dificuldade com a citologia, com certeza a biópsia transcirúrgica ela é fundamental. Já existiu algum material que vocês receberam, alguma biópsia, né? Vamos supor, chegou lá um tumor, uma peça, enfim, que vocês fizeram um corte, fizeram a inclusão, aquela coisa toda, aquele processo todo, e vocês olharam a lâmina e disseram, puxa, eu não sei o que é isso.
Acontece isso? Acontece. Nossa, muito mais que... Não acontece. O Porque, tempo assim, que a gente passa estudando pra liberar as coisas não é brincadeira. às vezes o pessoal, eu gosto de fazer essa comparação porque, assim, muitas vezes o pessoal acha que a gente sabe de tudo, né? Só chegou... Então, sabe, qualquer coisa que o pessoal vem perguntar pra gente, eles querem que a gente saia e tenha uma resposta na ponta da língua. Aí muitos clínicos chegam, a minha pergunta pra eles é assim, vocês conseguem diagnosticar todo caso que chega pra vocês? Vocês sabem o tratamento de todos os casos que chegam pra vocês? Porque se vocês soubessem, não ia ter sentido ter especialista, ter especialização, tá entendendo? Porque se um clínico geral soubesse dar de conta de todos os âmbitos aí de sistema digestório, pele, sistema nervoso, então não ia ter pra que ter uma especialização. E a gente na patologia acaba que também a gente estuda muito tudo isso. A gente recebe lesões de pele, de baço, de fígado, a gente faz necrópsia, a gente tem um entendimento de todos esses órgãos do pé à cabeça do animal. Só que a gente tem afinidade. Existe uma gama de lesões nisso aí. Então é uma abrangência muito grande que também não tem como o patologista saber de com tudo. certeza. E outra, várias lesões que são consideradas clássicas, quando às vezes chegam pra gente, elas não estão Tão clássicas bonitinhas assim. ali de livro, como é descrito. Em várias situações a gente recebe amostras, interpretação. por exemplo, que é um hemangiosarcoma. Só que existem algumas variações de hemangiosarcoma que se você não tiver ciência disso aí, você Pode botar qualquer outra coisa. Você pode colocar qualquer coisa. E aí, vocês recorrem a quem? A gente recorre a vocês recorrem a quem? A gente recorre aos livros, colegas. E aí a gente tem que lembrar também, pessoal, que tem alguns exames mais específicos, né? Colorações então, a gente pode falar das específicas, colorações e aí principalmente da imunohistoquímica, né? Que a imunohistoquímica, ela ainda, não vou dizer que engatinha na medicina veterinária, mas quando a gente faz a comparação com o humano, é assim, totalmente diferente. O humano é assim, chegou. O humano eles fazem muito imunohistoquímica, pra tudo eles fazem a ponto de, assim, coisas que são simples pra gente, ao nosso ver, né? Eles estão ali pedindo uma imunohistoquímica, né? Então, eu acho que vocês tocaram nos dois pontos interessantes e eu queria deixar isso bem ressaltado aqui, porque é assim, nós clínicos, quando não sabemos o que é aquela amostra, a gente recorre ao patologista. Só que a gente tem que entender que o patologista não tem por obrigação de dizer o que é aquilo ali. Muitas vezes também é uma lesão que não vai ser possível ser identificada. E aí você tocou no ponto de outros exames, como a imunohistoquímica é uma possibilidade, que podem fazer um direcionamento ainda melhor daquela lesão. Sim. Então, a imunohistoquímica são exames que é um exame que na veterinária ainda é bastante caro, né? Ainda está muito caro. Eu acredito que ele vai melhorar, mas ainda é muito caro. Mas quando a gente compara com o passado, que a gente não tinha essa possibilidade, a gente vê que é um degrau que a gente está subindo. Com certeza, cara. No passado não tão curto aí, o Maurício estava fazendo hemograma no laboratório humano, né? Tem então, isso. A patologia está a gente evolui. Tem muita pesquisa em cima da imunohistoquímica, né? Hoje em dia, tanto para mama, os próximos mastocitomas, existem painéis para neoplasias para você saber para você dizer o prognóstico da neoplasia a partir da imunohistoquímica. Então é um exame importante quando você pode fazer, né? Ou então quando é realmente indicado. Então se você pode fazer, eu super indico fazer a imunohistoquímica. Claro que realmente, comparado com antigamente, que era mais caro, ainda está caro. Existem casos, inclusive, que a gente olha a lâmina, a gente fica naquele limiar ali do neoplásico pro não neoplásico. Sim, nossa. A gente fica ali na beira um processo puramente hiperplásico, benigno, vamos dizer assim, para um processo neoplásico maligno bem diferenciado. Então, várias vezes isso a gente fica naquele em cima do muro e que muitas vezes se a gente tivesse uma imunohistoquímica de rotina, isso aí não seria um problema. Só mandar fazer os marcadores, fazer os marcadores e a gente conseguiria ficar tranquilo. Pô, legal, é legal a gente ver como a coisa evolui, né? A gente consegue hoje ter um direcionamento muito mais eficaz, um direcionamento muito mais preciso. E para a gente como clínico é muito mais fácil trabalhar dessa maneira, tendo suporte. E aí eu vou também elogiar vocês no sentido dessa brevidade com que a gente consegue ter esses diagnósticos, o que para a gente é muito bom, muito fácil, porque a gente consegue muitas vezes dar uma resposta para o nosso cliente, né? Uma resposta
para aquele cliente que está ansioso. Porque imagina você chegar e encontrar um nódulo no seu cão, no seu pet ali, e o cara já chega desesperado ali no consultório, querendo, Deus, é maligno, é benigno, o que é que eu vou fazer? E a gente já teve situações, por exemplo, eu tive até uma situação recente, um nódulo na cauda de um cão que era maligno, onde a neta da senhorinha que trouxe o cachorro, a senhorinha veio e a senhorinha não sabia que tinha dado maligno, por exemplo, que era um câncer, né? E ficou toda aquela questão, conta, não conta, o que é que faz, e meu Deus, vai ter que ir para cirurgia, e vai ter que ir para o onco, vai ter que ir para químio, não vai, aquela história. E aí, né? Então a gente hoje tem diagnósticos como esse e a gente precisa muitas vezes dar uma resposta mais breve ao nosso tutor, o que é bacana porque existem pessoas como vocês que se dedicam a essa área e eu sei que é difícil, é uma área que eu não me dedicaria nunca na minha vida. É difícil. E é isso que a gente, pessoal, na verdade vem tentando fazer, que é dar essa resposta rápida para vocês, trabalhar de forma ágil e não de forma ágil, de uma forma leviana, assim, né? Na dúvida, né? A gente não vai estar liberando vários lados, porque não adianta nada eu liberar uma biópsia rápida com vocês, vamos dizer, com 3 dias, e dizer só que aquilo ali era um mastocitoma. Porque basicamente, se vocês usassem o exame de triagem como a citologia, vocês teriam essa resposta. A gente vai atrás em busca dos outros fatores que serão importantes para a conduta do tratamento do animal. Todo mastocitoma a gente pede coloração especial. A gente especial. pede coloração, a gente faz a graduação, a gente busca metástase, êmbolos neoplásicos em vasos linfáticos, né? E isso tudo é importante para o paciente, com certeza. E se a gente consegue fazer isso tudo e ainda dar um retorno rápido para vocês, com 5 dias úteis, que é como a gente prioriza fazer o nosso trabalho, tentando fazer essa sequência, é muito importante, porque às vezes eu já vi mastocitoma, a gente está falando sempre do mastocitoma, mas por exemplo, já vi outros tipos de neoplasia, como por exemplo o linfoma, em que o animal apareceu com aquelas lesões com 7, 10 dias o animal foi a óbito. Uma coisa que é muito rápida, né? E você tendo logo essa resposta do patologista, o quanto antes vocês conseguem tratar. E a gente tipo assim, a questão do serviço especializado foi justamente para isso, né? A gente quer dar um serviço ágil e um serviço mais bem criterioso, né? Completo. Graduação. Né? Tem que lembrar todo mundo que se precisar vocês vão lá e tal. Então, aproveitando o ensejo, né, e aproveitando esse momento para fazer aquele merchan, fala um pouquinho sobre a FVET, tá? Explica um pouquinho os serviços de vocês. Como nasceu, o telefone, tudo, enfim. Deixa esse merchan para quem está nos escutando, né? Fazendo essa propaganda mesmo. Porque é importante, porque muita gente nem sabe que vocês estão fazendo esse trabalho e a gente podendo estar falando e podendo estar divulgando, dizendo que é um trabalho de excelência, é importante. A gente acaba assinando embaixo, né? Totalmente. Então fala um pouquinho sobre a empresa. Eu nem conheço vocês direito. Tá. Então, a IFVET, né, um nome bem criativo, IF, que é Ismael e Fábio. O pessoal acha que é Instituto alguma coisa. Instituto Federal. É somente isso. E assim, a gente falou e ficou legal, fácil de falar, né? Então, não. A gente pensou Fivete, remete. Fivete não ia dar certo. Ainda bem que não ficou Fivete. Então a gente tava no momento da nossa vida que a gente tava buscando alguma coisa assim pra gente, alguma coisa pra gente fazer, né? E acabou que a gente já se conhecia de muito tempo. A gente já trabalhava juntos. Já trabalhamos juntos. E aí acabou que a gente conversou e chegou a uma... Não, vamos abrir, vamos tentar aí, né? Porque empreender na veterinária, na verdade empreender é complicado, mas eu acredito que com esforço e muito esforço a gente foi conseguindo. Então a gente pegou, vamos abrir um serviço especializado em anatomia patológica. Beleza, vamos. Tenho residência, tem residência e mestrado, né? Estou buscando também meu mestrado. E a gente, então, abrimos a empresa e a gente presta serviço especializado em anatomia patológica, principalmente citologias, citologia de líquido cavitário, citologia oncológica em geral, tudo. Citologia de pele, raspado, tudo. De ouvido, tudo. O que mandar, a gente analisa. O que tiver célula, a gente analisa. E aí também a parte de biópsia, né?
trabalhamos também com a parte de imunohistoquímica. E a necrópsia a gente está caminhando aí para trabalhar também com ela. Então, fechando aí o serviço realmente especializado na anatomia patológica. Show. E o telefone para contato? Eu não lembro. A gente vai colocar na edição. Aquela desculpa que aí Tá aqui, ó. Esse é o que eu tô aparecendo aqui na tela. O telefone para contato vai aparecer aqui embaixo. Mas tem arroba IFVetLab no Instagram. Então segue lá no Instagram. www.ifvet.com.br. E o arroba no Instagram. O arroba é IFVetLab. IFVetLab, né? Show de bola. Mas eu posso dar o telefone aqui agora. Olha aí, então. Uma pesca, eu peguei aqui uma pesca. O DDD é 85, né, pessoal? E aí 99183-2120. 99183-2120. Pronto, a gente vai colocar então também no relato aqui do podcast, a gente vai deixar à disposição, vamos colocar também aqui embaixo, assim, Bota aqui na minha mão. vamos colocar o arroba, vamos colocar tudinho, todas as indicações. E eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui nesse bate-papo muito bacana, onde a gente pode desmistificar um pouquinho e falar o que é a patologia, qual a importância da patologia. Muita gente acha que não tem, mas hoje não se vive, a clínica não vive mais sem uma análise patológica de qualidade, seja na patologia clínica, seja na anatomia patológica, tá? Então isso é imprescindível e nós aqui da Guararapes podemos atestar o trabalho da IFVet, realmente é um trabalho que a gente gosta bastante e essa parceria ela só faz crescer de muito sucesso. E realmente eu queria agradecer a presença de vocês hoje aqui nesse bate-papo, agradecer ao Vitor, agradecer a Girese, nosso patrocinador, que sempre está com a gente em todos os momentos, né, somando e fazendo com que esses conteúdos sejam divulgados. E se você ainda não se inscreveu, vai lá no nosso Instagram, vai lá no YouTube, dá o like, se cadastra, ativa lá o sininho para você estar recebendo sempre notificações quando entrarem podcasts novos, entrarem vídeos novos, você vai estar lá recebendo. No Instagram também a gente vai estar divulgando todas as informações, a gente vai estar colocando conteúdo, imagens, enfim. Assiste lá que vocês vão gostar, tá bom? Um abraço, pessoal. Valeu. Valeu.